A educação, pessoal, sempre foi um grande problema aqui no Brasil. Por quê? Historicamente, o Brasil é uma nação que teve uma educação sempre voltada para as classes privilegiadas. Por exemplo, o Brasil foi o último país da América Latina a ter universidades. Eu não estou comparando aqui o Brasil com a Europa, com os Estados Unidos. O Brasil teve universidades só depois que países como o Equador, o Peru, a Colômbia, a Bolívia, né, tiveram universidades antes do Brasil. Tá? Isso dá uma ideia de como demorou, por exemplo, o ensino universitário brasileiro. Por quê? As elites brasileiras financiavam seus filhos para ir estudar na Europa, ao invés de constituir universidades aqui. O ensino básico, então, nem se fala. Demorou muito para o ensino básico brasileiro se desenvolver. E durante grande parte da história do Brasil, esse ensino básico, ele foi um ensino voltado, né, principalmente para uma pequena parcela da população. Muitas pessoas já ouviram aquela velha história de que antigamente a escola pública que era boa. Mas por que a escola pública de antigamente eles dizem que era boa? Porque ela era uma escola que excluía. Se você era um aluno que tinha dificuldade de aprendizagem, você entrava num círculo de reprova que você acabava abandonando a escola. A maioria das pessoas não conseguiam se formar. Tanto é que o Brasil tinha uma das taxas de analfabetismo mais altas do mundo. Né? A maioria dos brasileiros não eram alfabetizados. Né? Uma parte considerável dos brasileiros não eram alfabetizados. A maioria não terminava a escola básica. O ensino universitário, então, no país era mínimo. Com a redemocratização, os governos democráticos, né, a partir de 1985, atacaram este problema. Né? Se conseguiu, então, investir bastante na educação básica, principalmente no ensino fundamental e infantil, com medidas como a criação do Fundeb, né? E hoje o Brasil, lógico, ainda há muito que se fazer, mas hoje o ensino fundamental brasileiro, ele teve uma melhora muito considerável com relação ao que nós tínhamos lá até do início da década de 90. Já no ensino universitário, principalmente ali a partir do ano 2002, 2003, com os governos Lula, houve um grande investimento no ensino universitário, tanto na ampliação da rede, né, e aí nós estamos falando, né, das universidades federais, quanto no incentivo para o aumento das vagas através de bolsas de estudo no ensino universitário. Tá? Mais particular no caso. Né? E também a formação de mestres e doutores. Né? Ampliação de vagas para a formação de mestres e doutores. Entretanto, ali no meio disso, ficou o ensino médio, que necessita, né, de ser pensado também. E agora nós conseguimos fazer isso. Agora, né, aí nesse terceiro governo Lula, foi-se pensado aí o ensino médio. Tá? E estamos com uma proposta que eu acredito que será uma proposta para resolver várias questões do ensino médio e a gente começar a caminhar para uma melhora do ensino médio aqui no Brasil. Tá? O ensino médio, ela é aquela etapa que o jovem ele está para se profissionalizar. Aquele jovem que já sabe que vai para a universidade, geralmente ele tem um incentivo a mais para cursar o ensino médio. Mas aquele jovem que talvez ele não tenha perspectiva do ensino universitário, ele talvez não tenha ele não tenha tanto aquele incentivo do ensino médio. E aí, uma das grandes saídas, né, que tentaram pensar para o ensino médio é o seguinte: olha, o ensino médio deveria ser profissionalizante.
Eu não sou contra o ensino profissionalizante, acho até que o Brasil deveria ter muito mais ensino profissionalizante. Eu, particularmente, fiz, na minha época, ensino médio profissionalizante. E acho que o Brasil deveria ter muito mais ensino profissionalizante, né? Institutos que ao mesmo tempo iniciam o ensino médio com curso profissionalizante. Mas é impossível você ter ensino profissionalizante para todo mundo no ensino médio. Por quê? Como é que você vai formar todo mundo na mesma coisa? Como é que você vai ter 10 cursos profissionalizantes? E até porque hoje, né, você pode ter um curso profissionalizante, por exemplo, para formar é, auxiliares de administração, mas nem todo mundo vai querer fazer esse curso profissionalizante. Não tem como você ter curso profissionalizante de todo mundo no ensino médio. E você colocar uma aula lá ensinando a pessoa a fazer brigadeiro, tá? Ou uma aula com conceitos de empreendedorismo, ou uma aula com um coach qualquer ali dando uma palestra sobre autoajuda, isso não é ensino profissionalizante. Não é. O que realmente é profissionalizante no ensino médio é ter uma base, né, científica, teórica, tanto nas ciências exatas quanto humanas e, é lógico, biológicas, para que o aluno tenha uma formação em que ele saiba matemática, porque matemática é necessária em qualquer profissão que ele vai ter, fale bem e escreva bem em português, porque isto é profissionalizante, falar e escrever bem em português. Tem aulas de história, geografia, filosofia, sociologia, para que entenda o mundo em que ele vive, né, e seja capaz de discursar sobre esse mundo, de compreender e de se inserir criticamente nesse mundo, né, e tenha, né, aulas de literatura para que ele leia os clássicos, porque os clássicos da literatura eles têm um poder, né, para que possamos compreender a humanidade, o ser humano, como nenhuma outra obra tem. Nenhuma palestra de autoajuda, nenhuma palestra desse tipo vai substituir ler Machado de Assis para compreender o que é o ser humano. Então, nós podemos até pensar em como fazer adaptações, alguma coisa no currículo do ensino médio. Mas as matérias clássicas que estão no ensino médio são extremamente necessárias para uma real formação profissionalizante do estudante. Agora, se nós podemos criar institutos profissionalizantes para que ele faça o ensino médio e depois ir junto uma outra profissão, isso é outra coisa. Mas isso nunca vai ser o suficiente para todo o ensino médio do país. Agora, qual que é o grande problema do ensino médio, da evasão do ensino médio no Brasil? É que nós somos um país onde uma parte considerável da população é muito pobre. Então, chega um determinado momento da vida, aquele jovem está ali, e aquele jovem, ele sente a necessidade de arrumar um emprego, porque ele quer ajudar em casa. Ele vê que o pai dele trabalha e nem sempre o salário que o pai dele consegue ganhar, o pai, a mãe, e na verdade a maioria das vezes a mãe, porque nós sabemos que no Brasil uma parte considerável dos lares, não é? Você só tem a mãe ali tendo que trabalhar, cuidar dos filhos, aí esse jovem quer sair para poder trabalhar, né? Muitas vezes ali a menina fazer um serviço de cuidar das crianças, de uma vizinha, né? Limpar uma casa, o rapaz também ali arrumar um emprego, às vezes como entregador, caixa de supermercado, trabalhar ali num supermercadinho vizinho ali no bairro para poder trazer um dinheiro para casa, porque é extremamente necessário. Não é porque ele não quer ir para a escola, é porque é extremamente necessário, e uma quantia ali ajuda bastante. Então, acertadamente, seguindo aí uma proposta que já tinha sido feita pela deputada Tabata do Amaral, do PSB, né, que compõe a base do atual governo Lula, do PT, né, com
levou para um projeto de lei número 54 de 2021, né, que estava ali para ser votado no Congresso. Teve relatoria, né, no plenário do deputado Pedro Uzay, do PT, com a votação comandada pela segunda secretária da mesa diretora da Câmara, a deputada Maria do Rosário, também do PT, e com total apoio do governo Lula, do Ministério da Educação e do Ministro da Fazenda, né, do governo Lula, tá, para a aprovação, então, de uma bolsa, né, para o ensino médio. Tá? Essa bolsa para o ensino médio, então, foi aprovada, né, para justamente segurar esse jovem no ensino médio, ele ter um aporte financeiro que faça com que ajude ele nesses custos, muitas vezes, que essas famílias têm, né, nessa necessidade desse jovem de ter aí um acesso a um recurso e com isso ele possa ficar no ensino médio. Tá? E isso é necessário, né, num país com as características sociais do nosso país. E nós precisamos formar os nossos jovens no ensino médio. Porque quando nós olhamos para outros países, como Coreia do Sul, Taiwan, China, países que tiveram aí uma grande industrialização, né, e países que estão atingindo um nível grande de vida, né, a formação na educação básica no ensino médio de qualidade foi decisiva para o desenvolvimento desses países. E por isso é muito importante para o Brasil também. Tá? Então, agora foi aprovado então, essa bolsa, né, para o ensino médio. Essa bolsa pretende aí contemplar, eu vou pegar os dados aqui com vocês. Tá? Então, essa bolsa ela tem um total, foi destinado pela União aí, pelo 20 bilhões para essa bolsa, do qual 13 bilhões devem vir do superávit financeiro do Fundo Social, que recebe recursos, né, da exploração do petróleo do pré-sal. Né? E quais os estudantes terão direito a essa bolsa? Aquele que fazer a matrícula no início de cada ano letivo. E aí isso é importante, né? Ele tem que dar contrapartidas acadêmicas. Isso é muito importante, é necessário mesmo. Precisa ter contrapartidas acadêmicas. Então, manter frequência escolar de 80% de horas letivas. Então, tem que estar na escola. Não pode dar bolsa e o cara não ir para a escola. Tem que realmente cobrar que esteja lá na escola. Ser aprovado no final do ano letivo. Então, precisa estudar, né, realmente. Participar dos exames do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. Participar do Exame Nacional do Ensino Médio, do Enem. E participar do Exame Nacional de Certificação de Competência de Jovens e Adultos, porque a EJA também entra aí na bolsa. Tá? Os jovens e adultos também entram na bolsa. Bom? Para ter direito à bolsa, né, o aluno a família do aluno vai ter que estar cadastrada no programa do CAD único, né, o Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal. Terão prioridades aqueles com renda mensal de até R$ 218 por pessoa, e o aluno vai receber mais R$ 200 mensais pelos 10 meses de ano letivo. Então, veja bem, a família ela tem R$ 218 por pessoa. Se esse aluno recebe mais R$ 200, é um aporte para aquela família considerável. Mas ele vai ter um outro aporte anual de R$ 1.000, né, que ele vai poder sacar ao final do terceiro ano do ensino médio. Então ele fez os 3 anos, quando ele terminar o terceiro ano do ensino médio, ele vai poder sacar este recurso. Tá? Se ele não terminar, esse recurso não poderá ser sacado. Então é um incentivo para que ele permaneça na escola os 3 anos do ensino médio. Tá bom? Então, veja bem, essa bolsa permanência para o ensino médio, ela é muito importante para o Brasil, tá? E ela é muito importante para manter os jovens brasileiros, né,
escola, tá? No ensino médio, tá? Porque essas famílias com menos recursos, como eu já disse aqui, muitas vezes o jovem ele não abandona o ensino médio porque ele não quer ir para a escola. Ele abandona o ensino médio porque ele vê a necessidade de ter que ajudar em casa. Então, esses recursos vão servir como um incentivo para que esse jovem permaneça na escola. Tá? E isso acontecendo, vai haver uma melhora, tá, na escola como um todo. Vai haver uma melhora nos índices do Brasil, né, frente a essas avaliações internacionais. O jovem brasileiro vai sair melhor formado, vai poder então ir para a universidade. Nós precisamos continuar investindo na ampliação da universidade pública brasileira, tá? Mas também vai poder se tornar um jovem mais reflexivo, um jovem capaz de escrever bem, de ler bem, tá? De pensar bem sobre o seu próprio país e a sua própria vida. Isto é um projeto interessante, um projeto que realmente pode mudar a cara do ensino médio brasileiro e que já era necessário, tá? E nós ficamos muito contentes que um projeto como esse tenha sido aprovado, vai começar já a ser aplicado agora em março, e mais um projeto de inclusão social aí, né, do governo Lula, né, e com toda a sua base aliada ali, que foi aprovado e que agora tem essa perspectiva, né, de melhorar, de seguir na melhora da nossa educação básica, tá? De dar um ensino médio realmente transformador, né? Porque o ensino médio, como ele está, com as matérias clássicas, matemática, português, filosofia, história, sociologia, certo? É esse o ensino médio que nós precisamos. Um ensino médio que seja... Esse é um ensino médio realmente profissionalizante, porque é um ensino médio que oferece todos os recursos intelectuais para que o aluno, ao sair do ensino médio, possa, né, se arrumar um emprego, mas possa pensar de forma com competência sobre a sua própria realidade, porque não adianta ensinar o aluno a fazer brigadeiro. Ensino realmente profissionalizante é aquele que oferece todos os recursos intelectuais para que o aluno possa seguir a vida dele, seja opte ele por uma carreira acadêmica ou por uma carreira como um empreendedor, ou por uma carreira como funcionário de uma fábrica, mas que ele tenha esses recursos tanto para o seu uso pessoal quanto para o seu emprego. E que recursos são esses? É matemática, é português, é história, filosofia, sociologia, tá? Não é aprender a fazer brigadeiro, tá bom? Então isto sim é uma reforma do ensino médio, tá? Que é a possibilidade, que é você incentivar o aluno a ficar no ensino médio, tá bom? Então é isso, pessoal. Não esqueçam de dar o like, compartilhar o vídeo, e a gente volta daqui a pouco.